Vocês sabem que eu, como estudioso da inclusão escolar, eu defendo a ideia que os alunos não precisem fazer mesmas questões e nem comparar respostas. Ao contrário, que os alunos possam apresentar suas capacidades, seus potenciais, seus saberes, inclusive em procedimentos diferenciados. Um possa fazer um texto dissertativo, outro um texto de caráter livre, literário, ficcional, outro possa fazer uma arte, como aqui alguns colegas vão fazer na forma de podcast, de videocast. Por quê? Porque cada pessoa possui capacidades diferentes. Só que a escola não as percebe como singulares, né? A escola busca comparar, mesmo discursando que não compara, mesmo fazendo esse discurso que não compara, promove a comparação. E em promovendo a comparação, sempre vai ocorrer a seguinte consequência: alguns alunos vão se sentir menos. E, claro, outros alunos vão se sentir mais. E isso é ruim, porque todos são importantes. Todos são importantes. Por isso que nós, professores, temos que ter cuidado ao superestimar, chamar um aluno de brilhante. Temos que tomar cuidado, sabe? Temos que cuidar, porque aqueles mais intimidados, vou falar intimidados, porque as pessoas não nasceram tímidas, né? Aqueles mais silenciados, vamos dizer assim, naquele momento histórico, só naquele momento, porque pode ser que na semana seguinte já esteja melhor, no ano seguinte, naquele momento histórico esteja mais inibido, se sinta menos, se sinta desprestigiado, se sinta desvalorizado, e então quebre a confiança em si próprio e a confiança no professor. Isso realmente pode acontecer. Hoje eu vi um relato de uma pessoa, aos 5 anos, ouviu, quando foi para a escola, de uma colega: ah, você é burra e feia. Você é burra e feia. E a pessoa já tem 50 anos e nunca mais esqueceu isso. Vi esse relato numa pesquisa. Nunca esqueceu. Olha só. Uma fala de uma colega, marcou para o resto da vida. A pessoa não esqueceu aquilo. Você é burra e feia. Você é burra e feia. Então, a gente, na educação brasileira, a gente não tem dado importância para esses aspectos emocionais. Eu não conheço. Durante toda a minha vida acadêmica, são raros os professores, os cursos que eu faço, que nós damos importância à política, à necessidade de uma nova sociedade. É verdade. Claro que é necessário. Mas quem irá fazer essa sociedade? Se não forem pessoas com senso de autoconfiança elevado, pessoas fortalecidas, resilientes, né? Pessoas que respeitem o outro, né? Que saibam debater sem desqualificar. Gente, quantas pessoas, ao debater, desqualificam o outro, atacam antes de serem atacadas, preferem atacar. Nós temos que aprender a dialogar sem atacar, dialogar e respeitar, dialogar e acolher o que o outro pensa, mesmo não sendo de acordo com o que acreditamos. Nós temos que estar abertos. É exatamente o que o Jim Quick fala como passo número 1 para aprender, que é o mindset. E o segundo passo, o José já falou muito bem, que é a motivação, mas a motivação também é aprendida. Motivação é aprendida, não nasce com a pessoa. Lembra que eu citei já na aula aqui anterior, a pesquisa do David Ausubel, toda a sua obra em aprendizagem significativa foi centrada em que? Como podemos criar no aluno o desejo de aprender? Porque, convenhamos, sentar numa carteira para estudar não é natural do corpo, né? O que é natural do nosso corpo?
Natural do nosso corpo é correr, jogar, não é isso? Caminhar, é natural do nosso corpo. Então, esse ato de estar sentado com a cabeça para o alto, para aprender, para se concentrar, é cultural, é algo aprendido. Aprendido. Então, precisa ser assimilado por nós. Usar a linguagem para aprender, usar a leitura para aprender, usar a escrita, né? Usar a reflexão de um autor e também usar a reflexão entre autores. Esse autor pensa assim, esse pensa assado. De semelhanças, quais são as semelhanças? Nesse aspecto aqui eles são semelhantes, nesse outro aspecto aqui eles divergem. Olha só, quer dizer, ter um critério para estudar, né? Escrever, dialogar com um autor, dialogar entre autores, encontrar semelhanças entre autores, encontrar diferenças entre autores, fazer a contextualização do que se lê, identificar problemas na realidade e relacionar o que se aprende com problemas da realidade. Olha quanta coisa, quantos critérios para buscar o aprendizado automotivado, aprendizado autorregulado, vários critérios, né? E ainda o Jim Click fechava, meu Deus, era M também. Eu guardo na cabeça com letras iniciais. Mindset, motivação, me ajude, só um pouquinho que já vem na minha cabeça, né? Existe um processo para aprender. Lembrei, metodologia, por isso M. Quer dizer, há uma metodologia para aprender, por isso que eu estava explicando e a palavra não vinha. Uma metodologia, né? Repetir em voz alta o enunciado até eu conseguir falar do enunciado com outras palavras. Olha como importante isso. Essa, acho que não aparece em livro nenhum, hein? Falar em voz alta o enunciado. Eu estou me apropriando do que se pede. Ou falar em voz alta um conceito de um autor. E aí, se questionar, né? Por que o autor diz o que diz? Como ele chegou a essa conclusão? Que outras formas poderiam ser explicadas essa questão? Ou poderia ser explicada essa questão? Olha como tem um método para aprender. Importante isso. Antes que eu esqueça, não posso deixar de mencionar a pesquisa também, eu citei agora o Jim Quick, mas eu nem tenho estudos aprofundados desse autor. Quero citar um autor mais clássico um pouco, que é o David Kolb, com K, K-O-L-B. David Kolb, pesquise aí, estilos de aprendizagem. Estilos de aprendizagem. Tem até um quadro bonito na internet. Quadro não. É acharam? David Kolb, estilos de aprendizagem. O que é essa imagem que aparece aí, com vários passos? Alguém achou? Quem acha primeiro? David Kolb. Isso, estilos de aprendizagem. Teórico educacional americano cujos interesses e publicações se concentram na aprendizagem experiencial, na mudança individual e social, no desenvolvimento de carreira e na educação executiva e profissional. Uhum. Essa imagem que eu estou mencionando não apareceu aí, né? Mas não tem problema, fica a referência. Ele tem uns estudos sobre estilos de aprendizagem muito bons. Ele diz que há pessoas que há predominância em formas de aprender, em formas vamos dizer assim, de realizar a experiência. Ele chegou em 4 estilos, né? Não sei se vocês acharam aí. O experimentador concreto, que ele falou. Depois que eu até gravei aqui na minha memória como EC. Depois o OR, que é o observador reflexivo, aquele que prefere tirar conclusões
pela visualização, pela observação. Depois o CA, que é o conceitual abstrato, é o que precisa dos conceitos para entender. E, por último, ele chegou ao hipotético dedutivo, HD, nosso famoso HD, que eu acabei de comprar um hoje. O hipotético dedutivo é aquele que, além de analisar os conceitos, já começa a confrontar com a realidade e levantar hipóteses, generalizações, como aplicar isso, talvez onde eu me encaixe. Quando eu assisto a alguma palestra, algum vídeo, alguma leitura, eu já começo a me perguntar, e aí, professor? E na sala de aula? O que você faria com isso? Né? Se você fosse ensinar professores, se você estivesse no ensino médio, no fundamental, como você traduziria isso? Né? Que questões você faria? Eu vou me questionando, sabe? Vou me questionando a cada leitura que faço, vou fazendo essa relação com o professor, às vezes até com o pai, com a mãe, às vezes com o gestor, com o empreendedor. O que você faria? Né?